Enquanto o sol se espalhava sobre a propriedade do duque, as criadas discutiam em segredo a enorme pilha de candidaturas para a noiva do mestre da casa. Uma perguntou quem gostaria de se casar com um lixo como ele, e a outra respondeu que isso mal incomodava alguém, bastava olhar para o rosto dele. A loira perguntou se era verdade que ele havia causado uma cena na festa na noite anterior, e a criada de cabelo azul pediu silêncio. Comentava-se que o duque forçou o barão bêbado a ajoelhar-se quando ele duvidou de sua linhagem e até ordenou que um criado jogasse água suja nele. A jovem sussurrou que, nesse caso, ele devia ter uma personalidade muito desagradável, mas sua amiga colocou o dedo nos lábios e chiou, pedindo silêncio. Elas ficaram caladas quando um jovem ajudante, assistente de sua senhoria, passou por elas carregando enormes pilhas de papéis nas mãos. O cavalheiro tinha uma péssima reputação, e por isso ninguém queria que fofocas e conversas chegassem até ele. Abrindo as pesadas portas e tentando segurar todos os papéis que o duque precisava, o ajudante pediu desculpas pela intromissão. Encostando os quadris na mesa, o homem loiro perguntou se aquilo era tudo, e o assistente respondeu que era a lista final, já que muitas pessoas queriam vender suas filhas. O jovem suspirou profundamente e, com um baque, jogou a pilha de papéis com os questionários das damas nobres sobre a mesa, sendo o último de uma dama de cabelo rosa. Enquanto selecionava alguns questionários, o assistente perguntou se sua senhoria realmente precisava fazer as coisas dessa maneira. Ele entregou os questionários ao duque e afirmou que era um pouco incomum procurar uma noiva por meio de uma entrevista, e que a nobreza não ficaria calada sobre isso depois. Os olhos azuis do jovem brilharam com empolgação, e ele perguntou se o cavalheiro tinha certeza de que os convites precisavam ser enviados. Olhando para a imagem da linda dama, o homem respondeu que era exatamente isso, e que eles realmente deveriam começar a trabalhar nisso. Quase sem ler as informações sobre as biografias das damas nobres, o duque acrescentou que até mesmo aquele imperador louco deveria ficar satisfeito. Pouco depois, a carruagem seguia na direção certa através de uma floresta de folhas largas, e suas grandes rodas faziam muito barulho ao bater nas pedras e cascalhos. A jovem de cabelo rosa não conseguia entender por que estava sentada em uma carruagem indo para uma festa de noivado, já que todo o seu corpo estava dormente devido à longa viagem. Ela apertava a saia do vestido volumoso com os dedos finos e murmurava que um canalha tão vil poderia se tornar seu noivo. Não prestando atenção ao criado, antes de tudo isso, ela estava pronta para começar sua nova carreira após anos de desemprego, mas isso não estava destinado a acontecer devido ao desastre. Quando a garota abriu os olhos, à sua frente estava Aurora, uma personagem do livro, muito parecida com ela, mas com cabelo rosa vibrante. Parecia que os chamados pais dela estavam preocupados e felizes por ela ter acordado, o que significava que eram, pelo menos, um pouco gentis. Então, sua mãe implorou que ela se casasse com o duque, declarando que, embora o chamassem de escória, ela tinha certeza de que eram apenas boatos infundados. Jeffrey era o protagonista do último romance que a garota leu em sua vida e era considerado um canalha notório. Fechando os olhos e suspirando, a dama pensou que ainda não havia tido tempo de se acostumar a estar neste corpo, mas já estava se preparando para se casar. Ela foi distraída de seus pensamentos e abriu os olhos, levantando a cabeça apenas quando a criada de cabelo azul a chamou. A criada declarou repentinamente que o tamanho de sua senhora a estava distraindo e pediu que ela parasse, ao que ela respondeu com irritação e surpresa. Concordando, seu nome era Ângela, e ela era a criada pessoal da senhora, encarregada de costura e bordado, mas ainda era muito estranha. Havia alguns rumores nada bons circulando pela propriedade de que a garota era simplesmente uma péssima criada, além de ter uma disposição rude e sombria. Em resumo, todas as outras criadas insistiam unanimemente que havia algo de errado com Ângela. Agora, ela olhava pela janela da carruagem, surpresa, e informou à senhorita que elas já haviam chegado. Ela se apressou a se levantar para verificar se isso era verdade, perguntando se estavam realmente perto. Apertando a moldura da janela com os dedos, Aurora segurou o chapéu e olhou admirada para as vistas que se abriam. A garota comentou que o jardim era simplesmente incrível e acrescentou que se sentia como se estivesse viajando pela Europa que tanto desejava. Pouco depois, a carruagem parou, e o homem saudou a senhorita, dizendo que a filha do barão, Aurora Audrey, finalmente havia chegado ao palácio. Logo, ele as acompanhava pelo corredor coberto, com a dama seguindo atrás e a criada atrás dela carregando a mala. Ângela comentou que achava que faria frio no norte, mas não era tão ruim, e Aurora expressou alegria por não precisar se aclimatar. Ela acrescentou que, além disso, a área era mais central geograficamente, já que o país estava dividido ao meio devido à guerra.
Enquanto caminhava, a garota de cabelo rosa pensava no fato de que o Duque nem sequer havia vindo recebê-la, o que não era um bom sinal para o futuro. A garota olhou para os próprios pés e seguiu seu guia, pensando que aquele canalha olhava sua família de cima para baixo desde o início. Aurora levantou a cabeça e abriu os olhos, surpresa, quando um homem passou correndo por ela, gritando e chorando, roçando em seu ombro. A dama foi seguida por um criado que tentou chamá-la, mas o estranho gritou que não havia ido lá por vontade própria e ordenou que ela fosse para o inferno. O moreno estava sufocado pelas lágrimas e corria obstinadamente, segurando a barra do vestido enquanto a criada tentava chamá-la para se acalmar. A protagonista seguiu nervosamente com o olhar a cena pouco agradável diante dela e, em seguida, se virou para ver se algo aconteceria. O acompanhante parecia completamente indiferente ao fato de que uma garota chorando havia acabado de passar correndo por eles, mesmo após Aurora tê-lo chamado. O homem parou de caminhar, virou-se e esperou, confuso, pelas palavras da garota, enquanto a senhorita parava e perguntava quem era aquela mulher. O homem de ombros largos parecia genuinamente não entender por que os recém-chegados estavam tão interessados no evento que ocorrerá, já que não era incomum. A garota franziu a testa ao ouvir dele que aquela estranha era uma das candidatas à noiva do Duque, assim como a senhorita Audrey. Como se tivesse esquecido o propósito de sua visita, Aurora levantou o dedo indicador para si mesma e perguntou se ela havia sido nomeada como candidata à noiva. O acompanhante, surpreso, confirmou, dizendo que a senhorita havia vindo ao palácio especificamente para uma entrevista. Ela respondeu que estava ouvindo isso pela primeira vez. Desenrolando um pergaminho diante da garota, onde os nomes das damas estavam listados, o homem explicou que a senhorita Audrey era a candidata número 12. Ele conduziu a filha do barão e sua criada pessoal até a sala de espera, um cômodo agradável com tetos altos e móveis de madeira clara. Cobrindo o rosto com as mãos, Aurora observou que apenas um louco conduziria tal entrevista, e que ela não fora informada de que ainda não era noiva do Duque. Ângela, muito entretida com os petiscos na mesa, perguntou se a senhorita estava realmente tão surpresa. Vendo sua hesitação e nervosismo, a criada disse que ela deveria pelo menos se preparar, e Audrey perguntou para o quê, exatamente? Espetando outro bolo com o garfo, a criada de cabelos azuis explicou que ela estava indo para uma entrevista, recebendo em resposta uma pergunta sarcástica: "Você está falando sério?" Aurora olhou com confusão e perguntou imediatamente se ela realmente queria que sua senhora passasse por essa entrevista. A criada respondeu que era uma oportunidade ideal para melhorar o status social. Olhando para os pratos, a senhorita chamou seu futuro marido de lixo sem qualquer vergonha ou remorso. Ângela apontou o garfo para sua senhora, perguntando se elas não seriam farinha do mesmo saco. Erguendo a sobrancelha, Audrey perguntou se a criada percebia o quão rude ela acabará de ser, ao que Ângela respondeu que sua intenção era boa. Observando sua criada, a garota de cabelos rosas comentou, sem muito entusiasmo e com visível desagrado, que Ângela parecia gostar de falar demais. Aurora bufou e disse que precisava pelo menos tentar, pelo bem de sua mãe. Sua interlocutora observou que sua mãe ficaria em choque com seu retorno iminente, lembrando a garota que tiveram de sacrificar várias refeições para comprar o vestido para a visita. Aurora suspirou profundamente. Ela já havia participado de muitas entrevistas em sua vida passada, mas nunca para se tornar noiva, algo completamente estranho. Passando o dedo na bochecha, ela pensou que não se lembrava desse livro ter uma alta avaliação, o que significava que, logicamente, tudo deveria acabar bem. Um jovem entrou na sala e convidou a senhorita Aurora, enquanto Ângela pulava da cadeira, derrubando o garfo como se nunca tivesse comido antes. O rapaz de cabelos verdes colocou a mão no peito, agradeceu à dama por esperar e se apresentou como Wendell Hamilton, ajudante de campo do Duque. Audrey levantou-se e segurou seu chapéu rosa contra o peito enquanto Wendell dizia que a levaria ao escritório de sua senhoria, pedindo que o seguisse. Após caminhar um pouco pelo corredor, o jovem parou em frente a portas altas, abriu uma delas e pediu que a garota entrasse. Reunindo forças, Aurora apertou seu pequeno chapéu com os dedos finos, respirou fundo e avançou, os saltos de seus elegantes sapatos clicando no chão. O duque de cabelos claros estava de pé junto à janela e nem sequer pensou em se virar até Wendell informar que a filha do barão, Audrey, havia chegado. O homem perguntou em voz baixa se ela era a senhorita Aurora, e a garota pressionou a palma contra o peito, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Virando-se, o famoso herói olhou para ela, mantendo as mãos cruzadas atrás das costas, e se apresentou como Jeffrey Eteca. Observando-o fixamente, Aurora até corou um pouco ao encontrar pela primeira vez esse personagem. O homem disse estar feliz por recebê-la no castelo.
Cobriu o rosto com a mão para evitar mostrar todas as emoções de uma vez e pensou que esse noivado talvez não fosse uma ideia tão ruim. Sentando-se confortavelmente em sua cadeira, o duque pediu que a garota se sentasse em frente a ele, e Aurora obedientemente tomou seu lugar à longa mesa. Jeffrey esperou até que a senhorita estivesse mais confortável e então anunciou que havia lido sua carta. Audrey reagiu surpresa, perguntando o que ele havia lido. O homem loiro esclareceu que estava falando de uma mensagem que havia sido enviada recentemente pelos pais da garota. Ela imediatamente afirmou lembrar-se disso, embora, na verdade, a baronesa não tivesse ideia do significado daquela carta. Mesmo assim, Aurora garantiu que sabia e expressou sua alegria pelo duque tê-la recebido. Jeffrey tomou um gole de chá lentamente, sem nunca tirar o olhar avaliador de sua convidada, e não parecia nem um pouco amigável ou agradável. Aurora mentalmente insultou o homem quando ele disse que seria honesto, acrescentando que havia considerado rejeitá-la imediatamente após ler a carta. Subitamente, o duque acrescentou que mudou de ideia ao ouvir a garota insultá-lo no corredor. Ela congelou de medo, perguntando se ele havia escutado tudo. Calmamente, o loiro explicou que, devido à proximidade de inimigos estrangeiros, ele havia instalado dispositivos de gravação em todo o castelo. Sem entender por que ainda não havia sido punida pelos insultos, Audrey nervosamente perguntou o que o havia feito mudar de ideia. Ela pensou com medo que, além de tudo, o duque poderia ser um pervertido que realmente gostava de humilhar os outros. Ela pigarreou, como se estivesse respondendo mentalmente a todas as perguntas que a baronesa fazia para si mesma. Jeffrey acenou com a cabeça várias vezes e respondeu que tudo aquilo era verdade. Ainda assim, o homem decidiu explicar seu comportamento, que parecia pouco lógico, dizendo que estava procurando uma esposa com personalidade. A garota de cabelos cor-de-rosa ergueu uma sobrancelha, olhando para o rosto do interlocutor e pensando que ele não era um pervertido, mas apenas um idiota. O ajudante de campo pulava inquieto atrás do cavalheiro e comentou que, com tal afirmação, a dama poderia interpretar mal suas palavras. Mas o duque afirmou que era verdade. Wendell explicou que seu senhor não buscava uma noiva mais velha, mas sim alguém que fosse corajosa e inteligente. A garota perguntou o que exatamente isso significava em um relacionamento, mas antes que pudessem continuar, Jeffrey disse que já bastava. Ele pediu à senhorita Aurora permissão para fazer um pedido. Eteca olhou para a garota à sua frente e, após esperar que ela se envolvesse totalmente na conversa, perguntou se ela poderia acertá-lo naquele momento. Aurora pediu que ele repetisse o que havia dito, pensando que o homem era mesmo um pervertido. Colocou sua xícara sobre a mesa e declarou que não havia se inscrito para aquilo. Levantou-se da cadeira e disse que seria melhor ir embora, dando alguns passos em direção à saída. O assistente do duque pediu permissão para explicar a situação. Quando a garota de cabelos cor-de-rosa perguntou como tal pedido poderia ser justificado, o jovem explicou que o cavalheiro apenas queria saber se ela seria capaz de fazer isso. Audrey ainda não entendia o que aquilo significava e perguntou por que, em nome de tudo o que é sagrado, ele faria tal pergunta à sua potencial futura noiva. Ouvindo a respiração de outra pessoa perto de seu ouvido, Aurora se afastou do homem e, hesitante, perguntou o que estava acontecendo. Jeffrey esfregou o queixo com a mão e comentou, pensativo, que ela nunca desviava o olhar durante as conversas e nem parecia ter medo dele. O homem pediu desculpas por qualquer ofensa que suas palavras pudessem ter causado à dama e disse que, se ela não se importasse, gostaria de esclarecer a situação. Percebendo que não tinha muitas opções, a garota segurou novamente o chapéu e acenou com a cabeça em concordância, afirmando que estava ouvindo. Quando o duque comentou que seus ideais em uma esposa eram incomuns, Aurora perguntou nervosamente se ele precisava de alguém que não desviasse o olhar dos outros. Pedindo que ele explicasse o que aquilo significava, Jeffrey disse que sua futura esposa não deveria evitar seu olhar. Eteca explicou que havia rumores sobre sua personalidade, ele podia parecer frio e os nobres o viam como uma bomba-relógio. Até mesmo o imperador estava ansioso para controlá-lo, e todos ao redor o pressionavam a se casar o mais rápido possível. No entanto, ele tinha uma maneira de pensar ligeiramente diferente. Calmamente, o duque acrescentou que não iria tolerar mais humilhações e que havia elaborado um plano. O homem perguntou sobre o contrato e explicou que não haveria casamento. Ele planejava libertar a garota em 2 anos. Aurora imediatamente olhou para Jeffrey com surpresa e perguntou, buscando confirmar, se ele queria que ela se tornasse sua noiva. Esfregando o queixo com os dedos, Eteca respondeu afirmativamente e declarou que, pelo que percebia, a baronesa havia entendido tudo rapidamente, apesar da carta.
O loiro explicou que ela teria que desempenhar o papel de sua amada noiva, enquanto ele representaria um lixo transformado pelo amor. A garota cobriu a boca com as mãos, tentando suprimir o desconforto e o medo, percebendo que ele sabia como era chamado. Rindo abertamente da reação dela, o Duque pediu que sua futura noiva não dissesse que estava surpresa por ele saber de tudo. A garota de cabelos cor-de-rosa perguntou por que ele havia pedido que ela o acertasse, e ele explicou que queria avaliar sua reação e coragem. Recordando uma candidata anterior ao papel de sua esposa, Jeffrey comentou que a maioria das pessoas nem conseguia olhá-lo nos olhos. Algumas sequer conseguiam responder, e outras fugiam chorando após apenas uma pergunta. Era um desperdício de tempo. Aurora lembrou-se da aparência daquela estranha e concordou mentalmente que isso era verdade. O homem de cabelos claros acrescentou que essas pessoas não eram adequadas para o papel. O Duque examinou a garota da cabeça aos pés e comentou, surpreso, que ela não demonstrava nenhuma dessas reações em relação a ele, respondendo calmamente com um olhar tão atento e meticuloso quanto o dele. A baronesa murmurou, pensativa, que ele estava apenas testando-a. Audrey franziu as sobrancelhas, pensando que a situação não era tão ruim, mas ela queria saber qual seria a recompensa por tudo aquilo. Perguntou qual seria a compensação pelos 2 anos. Wendell, que parecia estar esperando por sua chance, pulou alegremente atrás do Duque enquanto caminhava ao redor de seu senhor. O jovem sacudiu alguns papéis na frente dele e pediu permissão para contar à senhorita Aurora sobre a recompensa. O assistente do Duque entregou os documentos a ela, cobertos de informações do início ao fim, e pediu que ela olhasse o que havia sido preparado antecipadamente. Folheando um documento após o outro e mal conseguindo segurá-los nas mãos, a garota murmurou baixinho sobre a herança de Minas e a transferência de direitos de propriedade. O ajudante explicou rapidamente que as minas produziam diamantes, a propriedade era uma grande mansão urbana e os imóveis eram rentáveis. A baronesa mal podia acreditar em sua sorte enquanto ouvia o jovem falar que, de acordo com os termos do acordo, tudo isso se tornaria propriedade dela. Levantando os olhos, a garota claramente transbordava de alegria e estava pronta para agir, perguntando onde precisava começar. Estava pronta para assinar e estava encantada, mas o homem loiro disse que havia uma coisa que precisava ser notada antes de ela assinar o contrato. Aurora bufou quando o Duque afirmou que, se ela tivesse a menor esperança de amor entre eles, deveria desistir disso imediatamente. Como se estivesse convencido de sua própria irresistibilidade, ele acrescentou que a garota não tinha chance com ele e perguntou se ela entendia essa condição. Sorrindo diante de tamanha arrogância por parte do Duque, a baronesa perguntou o que aconteceria se ele, de repente, decidisse se apaixonar por ela. Observando a expressão dele se tornar cada vez mais irritada, a garota pensou que ele havia sido o primeiro a começar a se comportar de forma agressiva. Jeffrey olhou para sua futura noiva com um sorriso sarcástico, encostou os quadris na mesa e disse, em tom entediado, que isso definitivamente não aconteceria. Estreitando os olhos com uma expressão astuta, Aurora perguntou se poderiam, então, aumentar as apostas deste contrato para torná-lo mais interessante. Eteca, de repente, agarrou-a pelo pulso fino e a puxou para mais perto, perguntando o que faria se acabasse se apaixonando por ela. Segurando a mão delicada da garota, o homem de cabelos claros colocou inesperadamente sua gravata na mão dela e declarou que, nesse caso, ele se tornaria um cachorrinho fiel para ela. Forçando Audrey a apertar a gravata com os dedos, ele acrescentou que se transformaria em um pet que corre ao menor chamado dela. Observando calmamente o comportamento do homem, Aurora respondeu que aceitava a proposta. Jeffrey afirmou que, se a garota quebrasse as regras primeiro, ele também deveria receber algum benefício, o que a deixou pensativa em silêncio. O Duque esfregou o queixo com os dedos e perguntou se seria interessante o suficiente privá-la de toda a compensação prometida pelo tratado. Batendo com força a palma da mão nos documentos que listavam os termos do acordo, Audrey concordou, sem intenção de recuar um único passo. A garota de cabelos cor-de-rosa estava entre as pernas dele e ergueu a caneta tinteiro, provocando o nariz do homem e declarando que nunca se apaixonaria por ele de qualquer forma. Assinar o contrato e esclarecer todos os detalhes levou muito mais tempo do que a garota esperava. Exausta, chamou Angela. Quase sem forças para ficar em pé, a baronesa anunciou que havia voltado, mas claramente não estava em sua melhor forma. A empregada, que estava mastigando algo o tempo todo, levantou-se e disse que achava que tudo seria mais rápido, mas que a senhora havia passado mais de 1 hora lá. Quando Aurora desabou no sofá, a empregada perguntou se ela estava deixando seu corpo. A garota respondeu para não se preocupar, dizendo que ele voltaria logo.
O espírito da jovem descreveu em cores vívidas tudo o que aconteceu atrás das portas fechadas do escritório do duque, conhecido por seu caráter. Angela ouviu em silêncio, dizendo que tinha ouvido que eram sempre as pessoas quietas que causavam problemas. A baronesa estalou a língua e tocou o ombro da empregada. Com um suspiro pesado, Angela perguntou se ela realmente era uma dessas pessoas que gostam de cometer grandes erros. Aurora acenou com a mão e afirmou que o homem não era exatamente seu tipo, então ela definitivamente não perderia aquele contrato que lhe prometia tanto. Angela perguntou se a senhora tinha tanta certeza disso, mesmo depois de ter visto o rosto dele. A baronesa corou levemente, pensando que talvez tivesse elevado demais as apostas, pois, apesar de seu caráter desagradável, ele era a personificação do tipo dela. Levantando o dedo indicador para parecer mais confiante do que realmente estava, a garota declarou que conseguiria cumprir o contrato. Abraçando a empregada, ela disse que cumpriria o contrato, receberia a recompensa e, até lá, certamente encontraria um marido mais rico e bonito. Observando a reação da empregada, Aurora comentou sem entusiasmo que parecia que Angela não acreditava em suas palavras. A empregada respondeu que havia sido descoberta. Enquanto isso, Wendell parabenizou o cavalheiro por ter concluído sua busca e perguntou se ele gostava da garota, pelo menos um pouco. Girando um copo de vinho tinto na mão, o homem loiro recusou, acrescentando que já havia dito que nada lhe agradava. O ajudante comentou que essa era uma boa resposta e expressou sua alegria por finalmente terem encontrado alguém ideal para o papel. O jovem acrescentou que metade das candidatas ficava encantada com o rosto do duque, enquanto a outra metade era vendida por seus pais. O duque observou que o mesmo aconteceu com Aurora. O loiro murmurou que Audrey realmente parecia não saber nada sobre a carta enviada a ele pelos pais da garota. Levantando-se da cadeira, o duque colocou seu copo meio vazio sobre a mesa e declarou que não importava, era hora de acabar com tudo isso. Geoffrey caminhou para a frente e ordenou que seu ajudante encontrasse alguém para levar as últimas notícias ao Palácio Imperial e informar a todos. Relaxado, enquanto esticava os ombros rígidos enquanto caminhava, o homem disse com um suspiro pesado que agora definitivamente parariam de incomodá-lo sobre casamento. 3 dias depois, as empregadas no quarto da senhora cochichavam baixinho enquanto limpavam, tirando o pó com escovas especiais. Deitada em uma cama espaçosa e macia, que ficava contra a parede no meio de um quarto ricamente decorado, a garota de cabelos cor-de-rosa estava pensando sobre tudo agora, cercada por suas próprias reflexões. Os criados do suposto noivo e o luxo aristocrático interminável fizeram com que Aurora percebesse que havia tirado a sorte grande. Comparado a esse lugar incrível, o quarto em que ela foi forçada a viver antes de se mudar parecia um verdadeiro lixo, com até o telhado vazando. No espaçoso banheiro, decorado tão bem quanto o quarto, a garota relaxou na água quente e se sentiu viva novamente. A empregada olhou ao redor surpresa quando sua senhora se sentou abruptamente na cama, pensando que Geoffrey nunca tinha se mostrado a ela desde então. Notando 2 criadas que claramente estavam interessadas na nova habitante do castelo, mas permaneciam em silêncio, a garota chamou-as. Aurora esperou até que elas anotassem e disse que, se tivessem alguma pergunta, não hesitassem em perguntar. Quando as criadas gaguejaram, tentando esclarecer que perguntas poderiam fazer, a garota de cabelos cor-de-rosa prometeu que tudo ficaria bem e comentou que frequentemente ficava entediada. As criadas se entreolharam tensas, pois aristocratas raramente falavam assim, e perguntaram se ela tinha certeza. Tendo recebido o consentimento da noiva de sua senhoria, elas aguardaram ansiosas pelo aval uma da outra e sorriram, antecipando a conversa. Audrey congelou de surpresa ao ouvir se era verdade que sua senhoria havia se apaixonado por sua nova noiva à primeira vista. Enquanto passavam adiante os rumores, uma das criadas disse que ele havia organizado toda essa eleição apenas para conhecer a dama e, depois disso, eles finalmente prometeram amor eterno um ao outro. Outra criada comentou que ouviu dizer que ele estava agindo de maneira muito afetuosa, e sua colega observou que era disso que todos estavam falando. Aurora ficou paralisada de surpresa ao descobrir que tais rumores estavam circulando não apenas pelo palácio, mas por todo o país. Era a primeira vez que ouvia essa história, mas, devido ao contrato que havia firmado com o duque, foi forçada a manter a lenda de seu suposto amor. Algum tempo depois, no amplo corredor do castelo, a garota encontrou um homem grisalho, Alfonso, o mordomo do lugar. Ele se curvou, cumprimentou a senhora Audrey e disse que ela era muito bem-vinda ali. A senhorita também lhe desejou um bom dia, mas sentiu uma ansiedade desagradável. Com certa timidez, perguntou se o mordomo poderia informar ao duque sobre sua presença. Alfonso concordou, deu alguns passos em direção à porta e bateu, informando sua senhoria que Madame Aurora tinha vindo vê-lo.
Eles ficaram em silêncio, um silêncio que ninguém ousava romper, por mais alguns momentos intermináveis, enquanto Jeffrey permanecia calado. Mordendo a parte interna da bochecha, Audrey não conseguia entender por que ele estava agindo daquele jeito, como se estivesse deliberadamente a colocando em uma posição desconfortável. De repente, a porta se abriu com força, e Eteca, enquanto abotoava sua camisa de cetim cinza, perguntou se ela precisava de algo. A garota de cabelos cor-de-rosa pensou que ele a havia assustado com tamanha brusquidão e, em voz baixa, perguntou por que eles não conversavam no jardim. Já tendo arrumado completamente suas roupas, o homem de cabelos claros assentiu e respondeu que estava perguntando isso. Em seguida, estendeu sua larga palma à garota. Sem conseguir conter o rubor intenso, Aurora aceitou e baixou sua pequena e frágil mão, permitindo que os dedos dele a apertassem com firmeza. Enquanto caminhavam juntos pelo jardim, a garota segurou hesitante o braço do suposto noivo e quebrou o silêncio chamando-o de sua senhoria. O homem de cabelos claros disse que, antes de ela dizer qualquer coisa, eles deveriam mudar a maneira como se tratavam. Eteca explicou que a noiva não deveria se dirigir a ele de forma tão formal, e Audrey concordou, perguntando como deveria chamá-lo então. Virando-se, o duque primeiro a olhou com atenção e depois disse que seria muito mais lógico ela chamá-lo pelo nome. Quando o homem acrescentou que também a chamaria apenas de Aurora, a garota de cabelos cor-de-rosa assentiu com um sorriso hesitante, dizendo que soava bem. Agora, dirigindo-se a Jeffrey pelo nome, perguntou se ele sabia dos rumores que estavam circulando. Ele pediu que ela esclarecesse se estava se referindo aos rumores de um romance. A garota imediatamente revirou os olhos e murmurou que sabia que as criadas não os haviam inventado do nada, mas que tudo era culpa dele. O homem assentiu em concordância. Audrey disse que ele deveria tê-la avisado, e o loiro perguntou, com um sorriso, se deveria informá-la de cada ação que tomava. Eteca simplesmente sugeriu que imaginassem que aquilo era uma peça em que ele era o diretor, o autor e, ao mesmo tempo, o protagonista. Não muito satisfeita com essas palavras, Aurora perguntou-se, então, ela era apenas uma personagem secundária. Ao contrário das expectativas da garota, Jeffrey parecia ter decidido confirmar os rumores sobre seu caráter. Ele disse que isso não era verdade de forma alguma e que ela estava enganada. A boca da garota de cabelos cor-de-rosa se abriu em ofensa ao ouvir que era apenas uma figurante para ele e que seu nome sequer estava no programa da peça. O duque lembrou que eles interpretariam os papéis de amantes, o que significava que situações constrangedoras com contato físico seriam inevitáveis, mas que eles já haviam concordado com isso. Segurando a mão da garota na sua e levando-a aos lábios, ele perguntou por que, nesse caso, deveria relatar cada passo que dava.